obrigado, porque a gente tem um Pai muito especial, Pai, um Pai precioso, um Pai que nos ama, que cuida da gente, Pai, com tanto amor, né? Permita, Pai, que a gente continue a caminhada, que a gente seja semeadores, Pai, que as crianças venham aprender cada vez mais do Senhor, que a gente venha conhecer mais de Ti, Pai, que o Espírito Santo seja sobre nós, Pai, em nome de Jesus. Para nós memorizarmos hoje, então vamos falar juntos então o versículo de hoje? Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Deuteronômio 6:6. Vamos então as meninas falar? No 3? 1, 2, 3. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Deuteronômio 6:6. Os varões agora. 1, 2, 3. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Deuteronômio 6:6. Muito bem. Glória a Deus, para a gente guardar. Então a gente, é como você está falando aí, tudo que a gente está estudando, lendo a Bíblia. O Enzo até comentou comigo que domingo passado teve uma história muito legal, né? Quem lembra o nome? Foi uma missionária? Isso mesmo! Pode falar. É Mary, né? Mary Jones. E o Enzo estava falando o quanto, você sabe? O quanto foi difícil para ela conseguir uma Bíblia. E para nós é bem mais fácil, não é, gente? Então a gente tem que valorizar. Fala, Dani. Eu já ganhei uma Bíblia. Ganhou! Que legal! Então a gente tem que valorizar essa Bíblia que nós temos em casa e ler, né? Ler ela todo dia para inculcar no nosso coração, não é? Quem sabe qual foi a última ordem que Jesus deu aos seus discípulos? Alguém sabe? Então, alguém pode abrir para mim Marcos 16:15? Vamos ver, quem abrir primeiro pode ler para nós. Marcos, que está no Novo ou Velho Testamento? Não, Novo Testamento. 16:15. Vamos ver quem consegue abrir aí primeiro. Marcos 16:15. Lá está falando. Marcos 16:15. Mateus. Alguém abriu? Quem abriu primeiro? Achei! Então leia para nós, por favor. E disse-lhes por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Disse-lhes, ide por todo o mundo. O mundo é só o continente Não, América? não, o planeta inteiro. O planeta inteiro. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Marcos 16:15. Oi, meu amor. Criaturas somos nós, são as pessoas que foram criadas por Deus, que ainda não conhecem quem? Jesus. Como que elas vão conhecer Jesus? Mas não tem que ter alguém? Missionário. Quem são os missionários? São os que falam na palavra de Deus. Que no caso somos nós, sabia? A gente não precisa pegar um avião e ir lá para a África, ir lá para a Índia. Nós podemos ser missionários aonde? Na nossa escola, na nossa família, com os nossos vizinhos, no shopping, não é mesmo? A palavra de hoje, ela fala sobre a nós conhecermos, que todos têm que conhecer a Bíblia. Todos
Bíblia. E Jesus falou isso para os discípulos, né? Antes dele morrer e ressuscitar, né? E com o Pai e o Espírito Santo agora que está conosco. E ele falou isso para os discípulos. Só que, galera, vocês acham que quantos discípulos são? Eram, né? 12. Os 12 discípulos iam conseguir pregar para todo mundo? Não. Um tem que ir ajudando. E hoje, pode falar. E olha só, hoje nós vamos falar de duas pessoas que não foram os discípulos, mas que foram falar do amor de Deus, de Jesus. Vocês sabem quem são na Bíblia? Pedro foi e um outro. Inclusive, tio Paulo. Hã? Olha! Um africano veio falar conosco! Olá, gente! Olá, crianças, tudo bem? Parece que eu vi vocês agora. Um africano conheceu a Bíblia. Um africano conheceu a Bíblia por intermédio de quem? Tio Paulo? Conta pra nós! Opa, vamos começar, gente? Vamos, já começamos! Vocês devem estar pensando, nossa, o tio Paulo está vestido com essa roupa aqui, viu? Estranha, diferente. Mas vocês vão saber já, viu? Agora a gente vai falar sobre quem? Sobre Felipe. Alguém conhece Felipe? Já ouviu falar de Felipe? Sim, já ouvi. Sim! Felipe é conhecido como grande evangelista. Alguém sabe o que é evangelista? É isso, que fala a palavra de Deus, isso mesmo, que prega o evangelho, que leva a palavra, é isso mesmo. Ele era conhecido como grande evangelista. E a história começa assim: o anjo do Senhor veio, apareceu para Felipe. Aí o anjo apareceu para Felipe e o anjo falou assim: Felipe, você vai para o sul. Onde que é o sul aqui? Onde vocês acham que é o sul aqui? Para lá, para cá, para lá ou para cá? Opa! Aí, isso mesmo, sul para lá, ó, zona sul. Ué, mas o oeste é mais o seu também. Não, o oeste. Onde nasce o sol? Ele nasce norte. O sol nasce lá, certo? Leste, oeste, norte, sul. Ah, agora sim, você verá desse jeito. Bom, isso daí é uma aula de geografia, mas... Oi? já fez. Isso daí, então, o anjo do Senhor, lembrando, falou para Filipe: você vai para o sul, numa estrada que vai de Jerusalém a Gaza. E Filipe, como era muito obediente, o que ele fez? Jonathan? Filipe era obediente, você acha que ele obedeceu ou não? Sim. Obedeceu, ele era obediente, ele seguia o Senhor, tudo que o Senhor falava, ele seguia. Aí ele pegou e foi para essa estrada. Aí chegando nessa estrada... Ô tio, só lembrando que sabe que eu tenho percebido? O quanto é importante obedecer. Como é importante obedecer, né, gente? Como a gente acaba sofrendo mais obedecendo, né? Se a gente obedece. Então tudo que Jesus falar, e Jesus fala por intermédio de quem para nós? Para vocês em casa? Os pais. Isso, Brian, os pais. A gente tem que honrar o pai e mãe. É importantíssimo, porque eles são nossas autoridades, não é? Então a gente tem que obedecer o papai e a mamãe com quem a gente mora, ok? É isso mesmo. E Felipe, como a gente já falou, ele era muito obediente, E ele correu, foi lá para o sul, para aquela estrada que levava de Jerusalém até Gaza. Chegando lá, ele estava lá, mas eu falei, Felipe pensou que eu vim fazer aqui, mas o Senhor tinha falado para ele lá. Aí de repente ele viu e passou uma carruagem. Aí veio passando uma carruagem, e essa carruagem tinha uma pessoa muito importante dentro dessa carruagem. Quem? Na verdade, o que era? Era um oficial importante do reino da Etiópia. O que é um oficial importante? Um chefe. Imagina uma pessoa importante aqui na cidade de Bauru. Etiópia? Será que dá pra gente ver no mapa onde fica Etiópia? Coloca uma mapa pra nós, por favor. Aí. Etiópia é onde? Qual continente? Qual continente? Africana. Fica aqui, ó. Isso, ó. Ok? Aqui, Eu ó. sou baixinha, né, gente? Isso.
Aí, aonde o Enzo está apontando, ok? Então ele era um grande oficial e ele estava nessa carruagem, e ele estava nessa carruagem. Aí de repente pegou e Filipe se aproximou dele. Aí ele olhou para Filipe e ele estava com o livro na mão. E esse livro qualquer, imagina qual que era? A Bíblia. Aí ele estava com o livro na mão e ele estava lendo o profeta Isaías. Aí ele estava lendo lá e Filipe chegou perto dele. E daí Filipe perguntou: o que você está lendo? Ele falou assim: eu estou lendo a Bíblia do profeta Isaías. E Filipe perguntou para ele: você está entendendo? E ele falou assim: não estou entendendo, estou na dúvida. Como que eu vou entender se não tem alguém que me ensine? Aí e Filipe pegou e falou para ele, e ele pegou e falou, leu essa parte aqui da Bíblia. Deixa eu ler para vocês aqui. Eu quero ter, pode ler, por favor? A escritura que ele lia. O lugar da escritura que ele lia era esse. E o lugar da escritura que ele lia era esse: levado a ovelha para o matador. E como está mudo o cordeiro diante de todos os dias, assim não abriu sua boca. Isso mesmo, viu? E assim abriu sua boca. E daí eu vou continuar aqui. Na sua humilhação foi tirado do julgamento, e quem contará a sua geração, porque a sua vida é tirada da terra. E aí ele pegou e leu esse versículo, e daí o etíope perguntou para Filipe: vem cá, mas você está falando de quem? Você está falando do profeta? Você está falando de Isaías? Ou você está falando de outra pessoa? E daí o Filipe pegou e falou assim: eu estou falando de Jesus Cristo. Ele estava dando boa notícia, porque ele está falando de Cristo, que morreu por nós, que se entregou por nós. E ele estava trazendo a boa nova para a gente. E aí, o que aconteceu? O etíope falou assim: eu posso receber desse Senhor? Eu quero receber desse Senhor. Algo me impede de receber Cristo? De receber? E daí Filipe falou assim: não, nada impede você, contanto que você aceite Jesus como seu único Salvador. E aí eles caminharam mais um pouco na carruagem, e aí eles viram um lago bem bonito todo. Aí eles desceram dessa carruagem e foram até o lago. E aí o que aconteceu? O etíope foi batizado. Ele recebeu Jesus naquele momento. Tá? E depois disso daí, o que aconteceu? Filipe estava lá e Filipe desapareceu. O Espírito Santo levou ele para outro lugar. Ele foi para outro lugar para continuar falando a palavra de Deus. E aí o etíope está muito alegre, muito feliz, foi para a terra dele. Certo? É essa a história, viu? A moral da história é que... Oi? Ele chama Pedro? A gente vai falar, daqui a pouco a gente vai contar uma história de Pedro também. Mas você tem uma história legal? O que aconteceu? O etíope, ele recebeu o Senhor. Ele recebeu algumas novas como a gente recebeu um dia. Quem são esse povo? Você é uma Jedi. Não. Os romanos. Isso. Parece um pouco os romanos? Não, nem que Nós tentamos, gente. Tentamos. Mas essa história... Então primeiro vocês falaram, vamos ver se eles aprenderam, né, tio? Vocês falaram sobre quem nessa primeira história? Filipe, ele falou de Jesus para quem? Olha, gente, olha. O africano, etíope. O etíope, né? Ele falou do amor de Jesus pro africano, não foi pro etíope? Eu vou falar pro etíope. E agora nós vamos falar: os romanos conheceram a Bíblia, que é a história que fala de Pedro, né, tio? Isso. Por quê? Naquela época, os judeus sempre estavam brigados com os romanos. Por que eles estavam brigados com os romanos? Alguém sabe? Não. Porque os romanos cobravam impostos, maltratavam os judeus, né, tio? Os romanos eram muito duros. Era muito duro, por isso que eu fico com a espada, porque eram muito duros com eles. E eles não tinham amizade, não queriam nem saber um do outro. Só que entre os romanos existia um senhor, pode falar,
Tia, sabe, Deus não queria fazer isso, mas quem matou ele foi, eu acho que... Jesus, né? Mas Jesus morreu porque era uma promessa. Por que Jesus morreu? Quem sabe? Para pagar nossos pecados. Para pagar nossos pecados. Então ele morreu por isso, para pagar o meu pecado, o de Paulo, o seu, por amor de nós. E, voltando agora, existia um senhor muito bondoso que falava do amor de Deus. Ana Júlia falava do amor de Deus lá para a família dele, para os amigos. Quem sabe o nome dele? Que era um romano. Não vou me é um nome diferente. Cornélio. Aí não tem um sorvete que lembra? Cornélio Cornélio era um soldado que agradava muito o coração de Deus. E ele sempre orava a Deus. Mas Cornélio não conhecia. Quem que é o nosso intermediário entre nós e Deus? Jesus. Cornélio não conhecia. Ele achava que era Deus, que ele podia orar a Deus, mas ele não conhecia que Deus já tinha enviado Jesus. Então Cornélio fazia as orações com a família, mas não sabia que existia Jesus. Até que um belo dia Cornélio levou um susto, gente. Sabe quem apareceu para ele? Jesus. Um anjo apareceu para Cornélio e disse assim para ele: Cornélio, vá, peça para os seus soldados irem buscar Simão Pedro, não é? E aí Cornélio falou assim: nossa, mas um judeu na minha casa, na minha casa? Deus é um romano. Imagina. Aí ele falou, mas Cornélio, mais uma vez, aquela palavra mágica, obedeceu. Obedecer é melhor que sacrificar. Se você obedece, depois você não vai precisar pagar um preço do pecado que você fez. É melhor obedecer. Inclusive em casa, né? Na igreja, na escola, né? E aí Cornélio obedeceu e pediu para os homens ir buscar Simão Pedro. Isso. E aí Simão Pedro, ele era também muito temente a Deus. Quem aqui tem seu quarto secreto? Ou quarto de guerra? Você tem? Quarto de ciência? Você tem o quarto de? Ciências. Quem tem quarto de guerra aqui? Emanuel? Ciência. Vocês já assistiram o filme Quarto de Guerra? Sim. E lá fala o quê? Qual é o quarto de guerra? É nós estarmos fazendo o quê? Não. Orar, Johanna. Boa. O quarto secreto ou o quarto de guerra é um lugar que vocês vão dar uma sondada lá em casa e falar, ó, esse lugar aqui é uma boa. Que você, viu, Amanda? Você vai ficar nesse lugar para orar a Deus. Vocês podem colocar projetos, coisas que vocês querem alcançar. O Enzo tem no quarto dele um projeto de vida dele. Eu também tenho no meu armário e o Paulo também tem no armário dele, tio Paulo. E a gente ora. Olha, Senhor, que eu venha, por exemplo, começar uma faculdade. Eu vou estudar, né? Então a gente tem que ir orando nesse quarto, ok? Oi? Na verdade é quarto secreto. Quarto secreto, isso mesmo. E aí, qual foi o sonho? Então, aí Pedro, vamos contar rápido. Aí Pedro teve um sonho, desceu um lençol do céu e tinha um monte de bichos, vários animais, né? Já viu, né? Já viu, né? E tinham vários animais, e eles eram os animais assim meio diferentes, meio esquisitos. O Pedro ficou meio assim, mas daí ele entendeu, ao mesmo tempo ele entendeu que a palavra de Deus não era só para os judeus. A palavra de Deus tinha que ser levada para todos. Para todo mundo, né? Isso. Coloca lá, por favor, Enzo.
O mapa-mundi, que é para todo mundo, para todos sem ouvir a palavra de Deus. Mundo. E aí foram buscar Pedro, Cornélio pegou uma buscar Pedro lá na casa dele, ele foi para a casa de Cornélio. Sim, né? Chegando lá, galera, pensa numa multidão, a família de Pedro, mais os amigos deles, estavam todos lá, ouvindo Pedro, era o momento de Pedro falar. E Pedro falou do amor de quem? De Jesus, né? Falou que Jesus morreu na cruz por amor a eles. E aí, depois disso, vocês acreditam que todos eles receberam Jesus, aceitaram o Senhor Jesus? Olha que bênção. Amém, então? Amém. Vamos terminar? Vamos lá, já vai, Chico? Senhor Deus, obrigado, Pai, mais uma vez, para a gente estarmos aqui servindo ao Senhor. Muito obrigado por essas crianças, Pai. Que a gente continue falando do Senhor, que as crianças recebam, Pai, e vá falar da palavra do Senhor para todos. Em nome de Jesus. Amém.